Meu convidado hoje, ele tem uma história muito consolidada no PT e em várias pautas sociais. Ele é odontólogo, mas também funcionário público da prefeitura, do estado. Fiquei sabendo agora que já tem um programa de rádio também, onde ele presta contas do mandato dele, que é o 4º mandato de deputado estadual, já foi 2 vezes vereador. É um homem que de fato vai poder falar com a gente hoje sobre o pensamento das esquerdas e também dos projetos que vem realizando no mandato e como vai ser aí a sua projeção para as eleições de 2026. Mas só depois do intervalo. Olá, pessoas, mais uma semana aqui do seu Política Cotidiano, batendo esse papo contigo sobre a política que mexe com a sua vida e trazendo visões das mais diferentes. Afinal de contas, o programa se presta a isso, a trazer todas as vozes de todas as correntes políticas para que você possa ampliar o seu entendimento e, a partir disso, tomar melhores decisões, pois a sua participação enquanto cidadão e cidadã é que pode, de fato, mudar alguma coisa nesse país. Em ano eleitoral, é ainda mais importante que você esteja conosco toda semana, debata conosco nas redes sociais e acompanhe o pessoal que vem aqui falar contigo também nas redes sociais deles sobre o que de fato estão fazendo por você. Meu convidado de hoje é Mauro Rubem, do PT. Está aí na Assembleia Legislativa já há um bom tempo defendendo seus mandatos, defendendo as suas pautas. Já ouvi de dentro da Assembleia, que é um dos parlamentares mais contundentes e que movimentam de fato o debate ali dentro e que hoje está nos dando a satisfação de poder estar aqui conosco na PUC TV para falar um pouquinho sobre a sua história e as possibilidades para 2026. Então, Mauro, muito obrigado por ter topado o bate-papo com a gente. Marcos, eu que agradeço, né, também ao Política e Cotidiano, ao programa que está aí fazendo um espaço de diálogo e de debate, e aqui na PUC TV. Até porque você tocou no assunto que eu sou muito, assim, isso para mim é essencial. O ser humano é o que ele pensa, é o que ele constrói do seu processo, né? Eu até brinco muito assim que esses 2 palmos, né? Quer dizer, o que você está construindo. E um programa para discutir política, para tratar da realidade do cotidiano, para linkar isso no momento histórico que nós vivemos, é um instrumento extremamente importante. Quero te parabenizar, né? Porque nós sabemos do potencial, da capacidade infinita do cérebro humano, né? Mas que tanto pode fazer as grandes revoluções que a gente precisa nos processos civilizatórios, como também a regressão, que é o que a gente vivencia muito isso hoje, com as chamadas narrativas da política do cotidiano. Mauro, falar em regressões e avanços, você já está há bastante tempo na vida pública, né? Defende seus mandatos há um bom tempo e com certeza passou por diversos estágios do processo de evolução política do Brasil pós-ditadura, o Brasil depois da redemocratização e agora essas novidades que vão surgindo no campo da política. Você, enquanto um parlamentar que sempre foi marcado pelo embate, né, pelo discurso, pelo diálogo, o que você percebe dos seus últimos mandatos para cá, talvez do último para esse, e o que se projeta para o próximo, justamente nisso, nessa transformação do próprio contexto? Avançou ou retroagiu? Olha, eu vejo assim, a Assembleia Legislativa propriamente, né, eu tive presente lá 3 mandatos consecutivos, né, de 2003 a 2014, né, e aí voltei agora em 2023, né. E há uma diferença muito grande. Lá atrás, nós tínhamos condições de debater assuntos de interesse da sociedade, com opiniões divergentes, e eu posso citar isso aqui com tranquilidade, fazia debates longos, às vezes de 1 hora, 2 horas, debatendo com o deputado Hélio de Souza, deputado que tem uma opinião política diferente da que eu tenho, o tenho como amigo, inclusive, mas ele é uma pessoa da direita, e a gente conseguia debater assuntos para poder fazer o equilíbrio entre o que cada um pensava e a necessidade do povo goiano. Hoje, na Assembleia, nós não temos capacidade para isso. Hoje não tem espaço para isso. Hoje, o espaço
de diálogo lá é restritivo, né? E assim, quando tem, é o embate de interesse midiático que a direita, né, procura fazer, para fazer cortes, fazer ataques, fazer violência, para reproduzir a lavagem cerebral, né, de mentiras, né, e que a gente acabou hoje reduzindo, né, hoje o espaço tão importante que é a Assembleia Legislativa a um embate literalmente de narrativas, né, que procura tirar o povo da realidade concreta para poder fazer fantoches, para poder criar imagens de risco, né, colocar o povo como se estivesse em guerra e com isso tirá-los da visão concreta e real da vida. É um ponto interessante, a gente pode perceber, que acompanha de mais próximo assim, a dinâmica da Assembleia Legislativa nessa legislatura, é que a oposição está bastante reduzida e restrita. E interessante também é que deu para perceber por questões ali políticas e de interesses de cada um, que houve meio que uma coalizão de oposição que não tem o mesmo padrão ideológico, o mesmo segmento. Exatamente. Como é que tem sido operar enquanto oposição, tendo que acolher não apenas uma visão mais social do processo, mas também pessoas que são desgostosas com o governador por outros motivos? Aí realmente é um equilíbrio que nos exige muita tolerância e muita capacidade, porque na oposição está o PL, né, por exemplo, PL, junto com o PT, né, nós temos opiniões diferentes para os problemas e temos convergência, né, em fazer a fiscalização e cobrar do governo. E aí, literalmente, passa por um processo ainda mais complexo, porque muitas vezes o que é debatido lá, né, a crítica ao governo, né, depois como solucionar, aí a gente acaba divergindo. Mas, no geral, a gente tem muita unidade. Por exemplo, em defender o IPASGO, né? Porque, veja bem, até o que aconteceu com o IPASGO? IPASGO aqui em Goiás, né? Defender o interesse da sociedade, a saúde. Agora, vindo para cá mesmo, eu estava, uma amiga que trabalha no hospital, aí já reclamando, quer dizer, uma dificuldade, os hospitais viraram uma caixa de ouro, porque essas OS ganham milhões e não conseguem resolver o problema do povo, e, aliás, sempre param nas páginas policiais. Então, a gente tem essa convergência. Mas, na hora de solucionar, né, então, no caso da saúde mesmo, nós defendemos que a administração direta, o fim das OS, acabar com essas OS, isso é um escândalo, né? Aí já o PL não tem a mesma opinião. É interessante até para quem está em casa nos assistindo, passar a compreender, pessoal, aqui, o embate, muitas vezes, dentro da Casa de Leis, acontece em várias camadas. Então, tem a camada de coalizão, a gente não gosta da maneira como o governo está agindo. Mas depois tem aquela camada de tentar proposições, que entre a coalizão pode não dar bom também, pode dar ali visões diferentes do mesmo problema. Né? A gente sabe que em problemas sociais, e isso, Mauro, eu digo sempre nas minhas palestras, aulas, que não existe solução fácil para problema complexo. E tudo que é para a população, que é para o povo, que é para a sociedade, é muito complexo, né? Porque você tem, além de demandas conflitantes, interesses divergentes, formas diferentes de fazer a mesma coisa, de tentar chegar a um resultado. Talvez um resultado agrade mais um tanto, outro agrade mais outro tanto. Mas nós vamos continuar debatendo sobre isso no próximo bloco, porque eu tenho que fazer uma parada que é rapidinha. Mas antes de fazer a parada, eu quero te convidar para mais uma vez ir lá para as nossas redes sociais, conversar conosco, falar quem você quer que eu chame aqui no programa, ver se topa também, né? Porque tem pessoa que te chama e não vem de jeito nenhum. É impressionante. E quem você quer, e o que você quer saber desse pessoal que, como eu digo, é quem resolve a sua vida, ok? Intervalo rápido, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Política Cotidiana de hoje, conversando aqui com o deputado Mauro Rubem e falando, né, sobre essas dinâmicas dentro do parlamento, que às vezes é tão conflitante e que ao mesmo tempo te coloca num espaço de proximidade com atores que nem sempre vão caminhar junto. Mauro, nessa legislatura, a gente tem acompanhado vários momentos de tensão dentro do parlamento. Tensão em relação à Prefeitura de Goiânia, quando o prefeito vai lá, tensão com o governo, e aí há essa junção de PT com PL, e entra mais gente no meio também para poder
tentar trazer uma outra perspectiva, mas, ao mesmo tempo, você citou uma coisa importante, que é a dificuldade disso prosperar enquanto debate político e debate público. Com a sua experiência, você enxerga que há possibilidade de, nesse ponto, de retroagir para aquele espaço da política debatida, a política de confluência, ainda que com dissenso, mas de confluência, pelo menos de ideias, para chegar a um ponto comum? Olha, eu acho que há espaço e é necessário. A política, Marcos, o parlamento, ele empobreceu enriquecendo. Né? Que é o que eu quero dizer com isso. O instrumento aí das emendas parlamentares, né? Que ela invade o papel do executivo, isso modifica profundamente o funcionamento do parlamento. Né? E aí, com isso, o papel do parlamento, que é de formulação política, de debater a realidade, né? Você veja bem, nós discutimos um projeto de lei na Assembleia, no Estado, lá no regimento interno anterior, demorava para votar uma matéria rápida, ela votava em 15, às vezes 21 dias. Né? Hoje nós votamos em 3. Nossa. Entra lá lê na terça, na quinta já está aprovado. Quer dizer, isso impede o processo de enriquecimento da sociedade, compreensão do que está sendo discutido, né? E o parlamento fica literalmente restrito ali à maioria que foi resolvida lá nas urnas, né? E com as devidas mudanças, que algum deputado muda para lá ou muda para cá, mas no caso de Goiás, isso nunca alterou. Nós nunca conseguimos, por exemplo, instalar uma CPI, que é um direito de minoria. Né? Uma CPI é um direito de minoria, 30%. A gente nunca conseguiu chegar a 14 assinaturas para poder investigar, por exemplo, as questões graves de segurança pública que o Estado tem, as questões de saúde, IPASGO, né? Nós também tentamos fazer isso em outras necessidades e não conseguimos. E isso faz com que haja um empobrecimento do parlamento. Você atribui isso a essa maioria de bloco que foi construída pelo governo Caiado junto com o presidente Bruno Peixoto? Exatamente, né? E que é uma característica que também havia no período aí do marconismo, mesmo na época do irismo, também tinha, mas nós tínhamos ali uma relação, nós nunca chegamos a ter uma oposição tão pequena como agora. Né? Nós sempre tínhamos oportunidade de, como eu disse, pelo menos 30% é oposição. Né? Ou independentes, não precisa ser oposição por completo, mas assim, não deixar de, por exemplo, investigar o IFAG, que é um instituto que está movimentando 3, 4 bilhões de reais sem licitação. E essa é uma pauta, inclusive, do PL junta com o PT, né? Porque eles falam da taxa do agro que foi para gestão do IFAG e exato, não se fala. Então, assim, aí a população fica desprotegida, né? Completamente desprotegida. Né? Por exemplo, eu não sou contra construir o hospital. O COR é importante, mas, poxa, mas a legislação determina que tem que ser licitação. O governador não pode escolher um amigo e falar que ele vai construir um hospital, transferir ali alguns bilhões de reais e colocar. Isso não é um negócio particular, não é verdade? Então, e o parlamento, ao não ter essa oposição um pouco mais fortalecida, ele não ajuda, né? Eu digo assim, não ajuda, né, a sociedade. E ao mesmo tempo vai ficando ali uma coisa mecânica, né? Uma coisa mecânica de meramente assim, não, já mandou a prova, né? E é muito ruim isso. Uma coisa que também gosto de frisar para a nossa audiência é que nem todo assunto é debatido justamente porque quem controla o parlamento não dá espaço para o debate. Então eu entendo quando o Mauro fala esse assodamento nas deliberações e votações é uma traquinagem política, é estratégico isso, né? Você dá pouco prazo, você não dá abertura, não chama o debate público de fato e as coisas vão se avolumando e vão se atropelando, né? Você citou por 2 vezes a questão do IPASGO. Explica para a minha audiência o que é o problema do IPASGO que você está tocando tanto. Olha, Marcos, é importante esse assunto. O IPASGO é um instituto, né, que tem atualmente 600 mil pessoas seguradas do Instituto, né? Que ele já teve momentos dificílimos ali até os anos
os anos 91, 97, e ele deu uma melhora significativa durante os primeiros anos do governo Marconi, porque o IPASG passou a, né, quem assumiu o IPASG naquela época, que eu faço questão de dar o crédito, né, o Geoválter Correia como presidente, o Antônio Bauer, que estava lá como diretor de Previdência, e outras pessoas, que cumpriram uma reestruturação de um plano de saúde importantíssimo, fazendo de pouco investimento um grande plano de saúde, que o IPASG se transformou ali nos anos 2000, né, até proximamente agora com a gestão do Caiado. Mas o governador vem e faz o quê? Ele privatiza o IPASG. O IPASG estava dentro do Estado através de uma autarquia, ele fazia com que um plano bem articulado, possibilitando que aqueles que poderiam pagar um pouco, aliviando inclusive o Sistema Único de Saúde, né? E ele cresceu, e aí houve uma derrocada agora. O IPASG, nesse momento, passa por uma das suas piores crises. O IPASG nunca precisou de recurso do Estado, sempre foi bancado pelos servidores, por isso que nós brigávamos muito para nós mesmos servidores dirigir o IPASG, né, como acontece no Mato Grosso do Sul, já desde o início dos anos 2000, Mato Grosso do Sul é isso, né, e lá inclusive o plano de saúde lá, semelhante ao nosso aqui, que é o IPASG, ele construiu hospitais no interior onde não tinha, e oferecendo para os seus segurados e também para atendimento do Sistema Único de Saúde, né, isso modernizou o Mato Grosso do Sul. E aqui nós não passamos por esse processo. Nós tivemos agora foi uma reversão, né? Uma falácia dizer que o IPASG está melhor do que anteriormente. Aliás, o governo Caiado, não é à toa que ele torrou aí mais de 4 bilhões de reais em propaganda, em mídia, né? E tenta vender uma coisa que a população sabe. A população, o servidor que é segurado do IPASG, né? Ele sabe o quanto que o IPASG está ruim e caro, porque nós até estamos pedindo informações a respeito do que foi feito com quase 1 bilhão de reais. Porque por 2 vezes já o Estado já colocou 300, 400 milhões de reais no IPASG e a gente não entendeu para que esse dinheiro foi colocado. E nós estamos vendo agora uma instituição tão importante para o povo goiano, alivia, né? Eu sou sanitarista, lido na saúde pública desde de 1985, né? Passei pela construção do Sistema Único de Saúde, vimos o processo de fortalecimento do IPASG. E a gente vê o que o governador Caiado fez com o IPASG, é uma coisa de nos entristecer muito, né? E precisamos recuperar o IPASG, não é por um caminho que o Caiado apresentou. E aí nós tivemos, né, em dificuldade na Assembleia para poder ter pelo menos um grupo de parlamentares para a gente fazer uma CPI para mostrar os caminhos, né? E quando fala em CPI, não é uma questão meramente de desvio. No caso aqui é dar orientação para onde uma instituição vai. E aí está provado que ela está indo para o buraco. É interessante essa colocação da CPI, porque é um instrumento parlamentar legítimo para se escrutinar alguma situação, né? Às vezes a pessoa está acostumada a falar porque é CPI, é porque roubou. Não, às vezes você vai mesmo a fundo para entender o processo de gestão, que na visão do deputado não é o mais adequado. A saúde no estado de Goiás, né, você falou agora do IPASG, o problema, muita reclamação, eu ouvi reclamação para todo lado, o povo reclamando do preço que antes não cobrava de independente, começou a cobrar. Da falta de atendimento, né? A coisa deu uma enrolada. Mas é interessante porque a propaganda do governo enaltece muito a questão da saúde, da educação, da segurança pública. Você que está dentro do parlamento e tem essa visão mais crítica, né, por óbvio, qual é o seu ponto de equilíbrio ali entre o que é a propaganda do governo e o que é a entrega do governo, Mauro? Olha, assim, vamos pegar essas 3 políticas públicas muito importantes para a sociedade. Vamos pegar a educação. Então, você vê que houve investimento físico, né, e equipamentos na educação. Apesar da gente ter muitas unidades escolares, aí, muitos colégios em penúria, né, no estado afora. Mas houve empobrecimento do valor dos professores, né, houve enfraquecimento da metodologia e houve um aparelhamento, né, de metodologias, assim, eu diria, quase que
imposta, né, dessas plataformas, hoje o professor. Além do que, o Estado de Goiás é um escândalo a quantidade de professores sem concurso público, né? Na segurança pública não é isso. O governo ele faz um trabalho de violência muito grande, está aí nas páginas policiais, hoje mesmo você está vendo aí, né, que a alta cúpula da polícia ligada ao próprio governador tem que responder processos graves e sérios, né, como é o caso da morte das três pessoas naquele helicóptero que tinha ligação com o PCC, uma coisa estranha que aconteceu. É o caso de Fábio Escobar. Fábio Escobar é uma tragédia, é uma coisa que precisa ser corrigida. Já solicitamos por diversas vezes a federalização dessas investigações, portanto, esse é um problema. E a saúde não sai das páginas policiais, né? Não sai das páginas policiais, o povo passa dificuldade, né? Nós estamos vendo essas OS, são verdadeiras empresas que só faturam pelo seu interesse, né? E exerce um papel quase que análogo ao trabalho escravo, porque essas OS, né, não resolvem o problema da sociedade, é um sumidouro de dinheiro. Então, nosso entendimento, essas três políticas públicas, elas precisam ter uma outra orientação. A saúde mesmo, né, administração direta. Nós já cobrávamos isso lá atrás, o governador Marconi, quando começou as terceirizações, e agora a gente faz o mesmo desafio. Se a sociedade dirigir o Hugo, por exemplo, vai ter muito melhor resultado do que essas empresas que não se sabe de onde veio para poder mexer com a saúde. São assuntos que demandam mais entendimento, mais compreensão e mais investigação por parte de quem opera, né, a política, de parte de quem comenta a política e da sua parte que define a política quando vota. Intervalo rápido e a gente já volta para o nosso bate-papo aí com o deputado Mauro Rubem. Continuando aí com o nosso bate-papo com o deputado Mauro Rubem sobre as percepções em relação à gestão do governo estadual e também de todo o processo legislativo, eu quero agora aprofundar um pouquinho, Mauro, na perspectiva, então, que tem a sua formação, né, de maneira mais aprofundada, que é a participação do PT em todo esse processo. Né? Porque a gente está no ano eleitoral e você citou, né, lembra do irismo, do marconismo, do caiadismo, e há ainda um cenário onde hoje há um antipetismo brutal no Estado, né, as pesquisas atestam isso, mas para pensar em estratégia de conquista de espaço, a gente vive num cenário eleitoral onde o PT está meio apagado. O que está acontecendo com o PT nesse processo eleitoral de 2026 aqui no estado de Goiás, que está faltando um pouquinho de assumir um certo protagonismo para quem sabe um dia criar, sei lá, o petismo ou o maurismo, não sei qual vai ser o nome. Olha, acho importante, Marcos, essa colocação, né? Até porque o PT paga o preço que o povo brasileiro paga, né? O povo brasileiro, a direita e a elite brasileira odeia o povo. Ela odeia o povo, portanto, sempre fala mal do povo brasileiro, fala que o povo brasileiro não trabalha, que não tem capacidade, tem ódio do povo. E um partido popular de massa, vitorioso como é o PT, ele atrai, né, todo esse ódio para cima. Por isso que a gente sempre vê a Rede Globo, os grandes veículos de comunicação, atacando há 30 anos o PT. Né? Como atacou também outros partidos populares em períodos anteriores do Brasil. Né? Então, assim, nós temos isso, é o ódio que tem daqueles que defendem o Brasil para os brasileiros. Né? Acho que isso é muito importante aqui pelo seu programa, a sociedade compreender, né? Porque como é que pode um povo odiar, né, um governo que transformou o Brasil? Nós temos, assim, 3 períodos no Brasil. Nós temos o período do Getúlio Vargas, que fez mudança significativa, mas não fez de via democrática. Uhum. Nós temos o período, né, de Juscelino Kubitschek, que fez um processo importante da trazida da capital e mudanças, mas que também não deu sequência e também endividou o Brasil. E nós temos o período mais longo de transformações profundas, que é o período que o PT vem, né? De 89 até agora, ou o PT ganhou as eleições ou ficou em segundo lugar. Então e transformando o país, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de trazer essa realidade para a vida concreta. Eu vou dar um exemplo para você, né?
Nós já dirigimos Goiânia por várias vezes. E Goiânia transformou. A gestão Darcy Accorce, a gestão de Pedro Wilson, a gestão de Paulo Garcia, foram gestões extremamente vitoriosas, né? A gestão do Gomide em Anápolis, que até hoje não foi superada, né? E nós entendemos que agora nós precisamos mostrar, né, as mudanças que literalmente ocorrem no Brasil e que a gente precisa ter um projeto no estado de Goiás que dê caminhos diferentes do que o Estado vem recebendo até então, né? E aí, por isso, nós estaremos, com certeza, apresentando uma candidatura para as eleições de governador desse Estado. Nós já tivemos aí candidaturas importantes, como da Marina, do próprio Gomide, né, do Luiz Alberto. Nós tivemos uma campanha da nossa vereadora Kátia, quando foi candidata em 2018, do Volmir Amado recente, e todas elas cumprem um projeto de uma construção da sociedade. E é óbvio, né, entendendo a realidade do Brasil, que a gente precisa garantir um projeto de transformação que o país está passando. Não é pouca coisa o que Lula e Dilma já fez, não é pouca coisa, né? Eu desafio aqui qualquer um a dizer qual cidade do estado de Goiás que não teve desse governo. Agora, só 3 anos que o Lula está aí, pegou um país destruído, um país com situação de desemprego nas alturas, salário reduzido, sem investimento, e hoje, com 3 anos apenas, todos os municípios de Goiás têm programas ou obras que o governo faz para chegar. E nós teremos aí, com certeza, um nome, né, tem vários nomes nossos apresentados para concorrer ao cargo de governador ou governadora, combinado com esse projeto de país. Porque está muito clara a divisão, né, Marco? Está muito clara. Né? Veja bem, o que o Caiado e a direita quer com terras raras? Quer entregar tudo para os americanos. Né? Eu até estou pedindo informações para saber como é mesmo essa transação aí que foi feita. Né? O que o Caiado apoiou a direita enquanto estava aí, o próprio Bolsonaro, né, fez na Petrobras, né, na BR Distribuidora. Nós estamos falando que, não, estamos falando de estruturas de Estado, de instituições importantes para o desenvolvimento. Então, são projetos diferentes e que ele ainda não foi percebido no desenvolvimento local, né, no estado de Goiás, e o desafio nosso é esse. Então, Mauro, pegando essa fala, né, você traz aí alguns elementos sobre as gestões do PT, mas ao mesmo tempo a gente percebe que, através das pesquisas, parece que isso não está tocando as pessoas ou não está chegando até elas de uma maneira efetiva. Eu já critiquei, eu critico todo mundo, porque meu papel é esse mesmo. Não falta... Se você parar de criticar, você perde emprego. Pois é. Não falta, de repente, por parte do PT, um pouco mais de estratégia na sua própria comunicação, porque se está fazendo e o povo não está percebendo, esse gap está em algum lugar. Claro. Pode não estar chegando ou não está chegando da maneira que possa sensibilizar o cidadão, porque talvez ele queria algo mais. Porque o PT sempre foi marcado por isso, por esse contato com a massa. Claro. É um partido de massa, que onde vários são de quadro, mas é de massa, emergiu da massa. Exato. Mas cadê? Onde foi que rompeu então essa comunicação que hoje o PT, pelo que se apresentou, com as entregas que tem feito, não tem conseguido fazer a população perceber e acolher isso? Existe um biombo, né, vamos chamar assim, informacional, eu diria, até uma ação estratégica, né, dos setores que discordam do que o PT faz. Por que o Lula faz? O que a Dilma fez? Né? Nós fazemos o seguinte, pegamos o recurso público, né, colocamos ele nas prioridades do povo. Colocamos para melhorar a educação, melhorar a escola, construir casa, gerar emprego, infraestrutura. É isso que nós fazemos, né? Botar cultura, não é verdade? E esse dinheiro, né, esse período agora, né, do Temer e do Bolsonaro, é o mesmo recurso. Mas ele não veio para cá, não construiu nenhuma casa, não entregou nenhuma ambulância. Imagina, 4 anos não entregar uma ambulância. Né? Então isso tudo mostra que tem aqui uma entrega muito grande, mas a realidade é bombardeada diariamente. Né? Nós temos aí os veículos de comunicação que eles têm que assumir, né? Os que
Eu saúdo aqui a PUC TV, que tem um papel de comunicação importante, civilizatório, né? Faz esse papel, mas não é o caso da grande maioria. E com a evolução agora das plataformas, né, que liberou geral essa, né, capacidade de difundir ideias erradas, mentiras, de distorcer. Veja você, né, como é que é forte essa comunicação que a direita faz. Eles tentam passar que o rolo do Banco Master é do PT. Né? Você pensa bem, assim, é um absurdo. Né? O Banco Central, que hoje dirigido pelo Galipo, né, assim que assumiu, passou alguns meses, já fez a intervenção, liquidou o Banco Master, né? O pessoal do Banco Master colocou 5 milhões na campanha de Tarcísio e Bolsonaro e eles soltam diariamente dizendo que isto é vinculado ao PT. E é claro que aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã, né, entra aí na escala 6x1, fica 3, 4 horas dentro do transporte, chega exausta, ela não consegue não recebe uma informação qualificada. A gente tem essa dificuldade, de fato. E é óbvio que tem a nossa dificuldade mesmo, né? Porque falar, mas o partido, né? Bom, o governo, eu não concordaria se o governo colocasse mais dinheiro ainda na comunicação, quando falta dinheiro para poder melhorar a saúde, melhorar a educação, gerar emprego, fazer uma pesquisa, né? Coisas que a gente faz. Então, é um desafio. Nós estamos aceitando sugestão para a gente poder... Porque, vamos ser, né, Marcos? Até fazendo um papel aqui de entrevistador. É muito concreto, por exemplo, você andar o estado de Goiás, né, como eu estava lá em Cavalcante, você está lá vendo o Instituto Federal sendo construído lá. Na mesma cidade, 2 UBSs. Né? Então, você tem investimentos lá astronômicos. E assim, a gente precisa mostrar essa realidade. Por isso que eu considero que é mostrar a verdade, mostrar a realidade, né, para poder trazer o povo. E é óbvio que aí nós temos um monte, né, de grupos sociais aí, de grupos empresariais que tentam evitar que a população receba essa informação qualificada. A gente tem com certeza aí um gap entre o que se faz, o que se entrega e o que se comunica, o que as pessoas recebem. Né? A gente vive, como você bem pontuou, o contexto do cidadão comum, ele é muito difícil, ele é muito complexo e talvez ele não tenha uma formação até para receber. Né? Eu dou um exemplo simples do salário mínimo. Estava 1.041 em janeiro de 2023, agora está quase 1.700. Ah, mas 1.700 não vive. Não vive não. Imagina com 1.041. Como era, porque se nós não tivéssemos ganhado o governo, o salário mínimo não teria a correção que teve. Isso é reconhecimento e transferência de recursos para quem precisa. São mais ou menos 600 milhões de pessoas, aliás, 60 milhões de pessoas que vivem de salário mínimo. Então, está claro que aí há a necessidade de repensar alguns mecanismos, algumas estratégias. Falando em estratégia, nós vamos para o terceiro break do programa. Na volta, vocês vão falar com a Lívia Mesquita sobre uma estratégia de mudança de imagem. Hoje ela vai falar um pouquinho da Simone Tebet, que inclusive mudou de imagem, mudou de posicionamento, hoje está mais alinhada à esquerda ao governo Lula, mas também tem mudado a sua comunicação visual. Então, assim, bate um papo com a Lívia, entende um pouco como é importante essas transformações para o político alcançar os seus objetivos e daqui a pouquinho a gente volta. Ainda não nasceu o homem que vai mandar em mim. Mesmo com uma fala tão firme, a imagem de Simone Tebet parece ter suavizado nos últimos dias. Quando um político muda a imagem, isso é autenticidade, estratégia ou teatro? Eu sou Lívia Mesquita, estrategista de imagem e marca pessoal. E hoje, no Imagem do Poder, a gente vai analisar a transformação de imagem da ministra Simone Tebet. A mudança dela não aconteceu por acaso. Ela acompanha um novo posicionamento político e uma nova forma de se posicionar. Durante a campanha presidencial em 2022, a imagem da Tebet era muito clara. Ternos estruturados, cores escuras, poucos acessórios, uma estética mais rígida e formal. Era uma imagem que dizia: eu sou preparada, eu sou forte, eu pertenço a esse espaço historicamente dominado por homens.
Mesmo quando falava sobre pautas femininas, visualmente ela ainda se vestia de códigos muito masculinos de poder. Mas o cenário político mudou, e quando o posicionamento muda, a imagem precisa acompanhar. A Simone Tebet hoje continua transmitindo autoridade, mas existe uma diferença importante. A imagem suavizou, o cabelo ganhou mais movimento, as cores ficaram mais leves, entraram estampas, texturas mais fluídas, tecidos menos rígidos. A maquiagem continua discreta, mas agora existe uma presença feminina na construção do visual. E isso não enfraquece a autoridade dela, só muda a forma como essa autoridade é percebida. E aqui está um ponto mais interessante. Mudar estrategicamente a imagem não significa mudar a personalidade. Esse é o erro de muita gente, achar que posicionamento é criar um personagem. A imagem precisa evoluir sem perder a essência. Porque quando a estratégia anula a autenticidade, o público percebe. Recentemente, Simone Tebet disse: "Ainda não nasceu o homem que vai mandar em mim." E olha só que coisa interessante, ela continua firme, forte e segura. Mas agora, essa força não precisa mais vir acompanhada de tanta rigidez visual. Simone não virou outra pessoa. Ela continua sendo uma mulher política e firme. O que mudou foi o posicionamento, que antes precisava ser mais conservador. Com a proximidade com o governo, ela precisou ajustar a forma como a mensagem chega nas pessoas. A imagem não é fantasia, é tradução. A imagem certa traduz visualmente o momento, o posicionamento e a narrativa que o político precisa sustentar. Agora me conta, você já tinha percebido essa mudança sutil de imagem da Simone Tebet? Da próxima vez que um político mudar o cabelo, as roupas, o estilo, você ainda vai achar que foi algo aleatório? Ou vai começar a se perguntar que impressão ele quer passar, que mensagem essa nova imagem está tentando comunicar? O que ele quer fazer o eleitor sentir? Porque depois que você aprende a ver, não tem como desver. E esse é exatamente o objetivo do quadro Imagem do Poder, te mostrar aquilo que não é dito, mas que é usado o tempo todo para mudar ou reforçar o que você pensa sobre um candidato. Porque na política, tudo que não fala também comunica. Um beijo, nos vemos no próximo Imagem do Poder. Pois é, pessoal. Comunicação é sempre estratégica. Estava comentando com o Mauro Rubem aqui no nosso terceiro bloco a necessidade de rever esse gap da comunicação do PT com a sociedade. Vocês viram aí a falando da importância de uma transformação para a adequação de expectativas de posicionamento que a Simone Tebet tem feito. E no seu processo para concorrer lá no estado de São Paulo, provavelmente ao Senado. Mauro, fala em concorrer, fala de Senado, como é que está aí a sua projeção para 2026, ano eleitoral? É reeleição? Qual é o projeto? Já que o PT até agora não tem um projeto definido para a governadoria, mas o seu projeto enquanto parlamentar. Bom, o projeto é para reeleição a deputado estadual, cumprindo aí uma agenda de ajudar o projeto do presidente Lula, que nós queremos a reeleição dele, junto com o Alckmin, que, diga de passagem, é um excelente vice-presidente. E também ajudar o partido a ampliar a base de representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, junto com a nossa deputada federal Adriana Cosse, com Rubens Ottoni, outros companheiros que serão candidatos também a deputada federal, né? E o Edivar, o Delúbio, Fábio Tocassi, do PCdoB, a Railda, professora nossa de Santo Descoberto. E essa é a proposta. E nós entendemos que o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa, fazendo esse vínculo dos projetos sociais, programas de transformação do investimento em agricultura familiar, para a produção de alimento saudável, produzir alimento de qualidade, comida de verdade para o povo, fazer reforma agrária, e aí nisso até tira
parênteses aqui assim, do orgulho da gente ter contribuído, né, para que uma terra que estava sendo retirada dos quilombolas lá de Santo Antônio Descoberto, a Antinha de Baixo, permanecesse através da intervenção que nós contribuímos junto com o INCRA, junto com a Fundação Palmares e todos. E esse é um propósito, bem como o processo que eu compreendo e acredito na revolução. Nós precisamos revolucionar. Nós precisamos entender que a sociedade ela só resolve os seus problemas quando os atores que estão ali em ebulição, eles são instados, são instigados e têm espaço para participar. Então é esse espaço que na Assembleia defendendo educação, saúde, direitos humanos, né? Defendendo a melhor utilização do nosso terreno aqui, né? Uma agricultura familiar, a reforma agrária, cultura. É um propósito como esse. Como eu sou socialista, né? Acredito que o sistema precisa mudar, nós temos que mudar o sistema, nós temos que valorizar a vida, nós temos que submeter ao interesse do povo, né? O desenvolvimento humano que a sociedade constrói. E hoje nós temos o inverso. Hoje você tem a escravidão modernizada. Né? Os aplicativos colocam a nossa juventude para sofrer e ralar. Aí, né? Veja bem, é um feitor de escravo que fiscaliza 24 horas o trabalhador. O aplicativo fiscaliza, né? E nós precisamos mudar isso. Eu estou vendo aí o módulo 6 por 1. Fala para a nossa audiência um pouquinho essa luta que vocês estão encampando agora para poder mudar essa escala de 6 para 5 por 2. Aí esse medo está sendo gerado aí a parte da sociedade. O Brasil, ele tinha assim, a luta da sociedade, até porque está perto aí do aniversário de Karl Marx, que é dia 5 de maio, né? A luta da sociedade ela é escrita pela luta de classe. E a luta de classe ela vem no processo assim, você tem os exploradores a cada tempo. No momento agora, os assalariados. E a jornada de trabalho do Brasil é escandalosa. 44 horas semanais, e um conjunto grande de trabalhadores. Nem esse parâmetro de 44 é feito, porque quem trabalha no aplicativo provavelmente fica mais do que isso. E nós queremos reduzir essa jornada, pelo menos para 40 horas semanais, obrigando que tenha 2 dias de descanso por semana, porque uma mãe hoje que trabalha hoje, ela tem um dia na semana, apenas, né? E aí essa escala ela gira, ela acaba não sendo nos finais de semana, não sendo em dias fixos, e nós temos aí uma transferência brutal, né, de dinheiro da classe trabalhadora para o capitalista, para o grande empresário. Né? E hoje nós estamos fazendo esse debate, vi aqui as representações dos empresários, né? Federação de Empresários soltaram notas da mesma maneira como quando nós brigamos para poder instituir o 13º salário. Quando foi 13º salário, houve os empresários que falaram que o país ia quebrar. Hoje o melhor mês do ano é justamente onde caiu o 13º. Movimento Economia da Manhã, brutal, né? Então, assim, a gente acredita muito que vai ser aprovado. Estamos no período agora de pleno emprego. É necessário a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e com a garantia de 2 dias, né, para poder ter o descanso semanal. Isso para o trabalhador ter vida com sua família. Né? E aí eu destaco principalmente as mulheres, porque além de trabalhar fora, numa escala exaustiva, também trabalham em casa, né? Que é um trabalho não só da família, mas cuidar da sociedade, como as mulheres são feitas, não é à toa que existe aí a direita sempre ataca todo o movimento feminista, ataca o movimento de liberdades, e nesse momento a gente precisa fazer o contrário, nós vamos trazer para o Brasil o que já acontece em outras economias. O Brasil é a 7ª economia do mundo, mas em distribuição de renda, em dignidade para o seu conjunto, ele já é um dos últimos. Isso por conta da ganância, do atraso e da ignorância da elite brasileira, né? Que é uma elite assim perversa, né? Escandalosamente perversa, e que ela precisa pelo menos ficar nos marcos do capitalismo civilizado.
Uma coisa que se fala, né? E estão trazendo para tentar contrapor a ideia da mudança de escala, é que o empresário ele não vai dar conta de manter o funcionário, ele paga imposto demais, e aí vai ter que contratar outro funcionário. Qual é a estratégia do PT e do governo hoje para esclarecer esse ponto? Então, isso é uma retórica que não tem base real. Né? O que nós vamos provar é, primeiro, que os empresários eles não pagam impostos. Quem paga imposto é a sociedade. Ele vai comprar uma caneca dessa, né? Essa caneca foi produzida, retirou o trabalho humano, mais a matéria-prima, agrega o lucro e os impostos e você compra. O empresário não paga imposto. Né? O empresário não paga imposto. Aliás, começou a pagar agora com o presidente Lula aprovou a isenção do salário, do imposto de renda até R$5.000 e passou a cobrar que quem ganha acima de 1 milhão e não pagava. Né? Por conta das maracutais das manobras. Né? Então isso não é real. Nós estamos num período de pleno emprego. Né? O Brasil está quase no pleno emprego. As grandes empresas elas já têm escala, tem equipamentos, tem desenvolvimento tecnológico, né? A massa salarial em relação ao capital, ela vem reduzindo no Brasil. No que pese todo o esforço que a gente faz para aumentar salário, para ter correção acima da inflação, nós temos aí uma concentração de renda. Né? Então está na hora dessa renda ser um pouco mais distribuída. E aqui, é claro, as pequenas e médias empresas vão se ajustar. E o mercado vai crescer. Ao contrário do que eu vi aí uma nota dos empresários colocando que nós vamos criar um déficit com a inflação. Isso não é verdade. Né? E vamos até convidar, aproveitar aqui o seu programa que faz um papel extremamente importante, nós vamos fazer um debate sobre a redução da jornada de trabalho, a escala 6-1, né? E ter uma questão que é o básico desse processo. Tem que ter vida além do trabalho. Né? O trabalhador não pode sobreviver. Eu quero ficar estarrecido quando eu vi um deputado do PL dizendo que o trabalhador não pode nem ter descanso porque ele nem sabe o que ele vai fazer, às vezes vai fazer até cometer algum crime. Quer dizer, isso é um absurdo. Tem que, né? Nós vivemos, quando eu falo que a direita brasileira ela é escravocrata, ela é contra as leis trabalhistas, ela é contra toda e qualquer atitude que modifica essa pirâmide tão aguda e acentuada no Brasil, né? E a escala 6x1, ela é a repetição do que a gente tinha lá nas salas. Ela precisa acabar. E a gente ficaria muito feliz, né? Que os empresários, ao invés de plantar mentiras, pudessem ir para o debate aberto. Eu acredito sempre que o mais importante para a sociedade é que haja clareza sobre os fatos concretos, reais, que vão orientar o debate para que as pessoas possam formar suas opiniões com clareza. Né? Então, se a gente tem hoje essa disputa aí, a gente vai lá e joga a nossa versão, os caras vão lá e jogam a versão deles, mas ao fim e ao cabo ninguém fala do problema real, da situação real, como isso vai acontecer, como vai ser resolvido, e aí cada grupo cria a sua fantasia e fica brigando uns com os outros. Mas o problema real é o seguinte: veja o aumento de transtornos mentais e de atitudes, inclusive, assim, extremadas da população, que é o problema de saúde mental. Né? Agora há pouco mesmo eu soube de uma trabalhadora de uma OS que trabalha nesse processo de escala 6x1, suicidou dentro do hospital. Então você tem um processo que é real. O trabalhador está adoecido. Né? Qual é o papel da economia? É melhorar a vida das pessoas. Né? O que nós temos aqui é, lá em 88, quando houve a redução da jornada de trabalho no processo constituinte, de lá para cá já passaram muitos anos. Né? E o que teve de evolução tecnológica? Vamos pensar se o comércio não funciona do mesmo jeito. Né? A construção civil não funciona do mesmo jeito. As indústrias não funcionam do mesmo jeito, mas a jornada de trabalho é a mesma. Né? É a mesma. Então, assim, não tem razão. Né? E aí é uma ignorância dos empresários, porque nós temos que criar uma massa
de trabalhadores que ganhem melhor, que tenha tempo, inclusive, para poder circular melhor nas atividades culturais, de aprendizado, melhorar a sua capacidade, até porque isso também faz com que a economia cresça. Né? É esse debate que a gente precisa levantar. Eu estou sempre disposto ao espaço que sempre está aberto para que haja esse debate, para a gente tenha fatos reais, concretos, para que as pessoas que estão em casa nos vendo, seja empresários que assistem esse programa, seja os trabalhadores que assistem esse programa, seja os universitários que estão sempre acompanhando a gente, porque eu gosto de dar esse dado, porque a PUC TV é simplesmente a maior emissora universitária da América Latina. Olha, tem essa responsabilidade, e eu quero justamente que aqui seja um vetor de esclarecimento. Então, quero trazer os pontos, quero ver as observações, mas vamos falar de fato, de realidade e com certeza daquilo que vai mexer com a sua vida de maneira prática. Porque senão fica só gosta, não gosta, é feio, é bonito, é bom, é mal, e a gente não melhora em nada na nossa vida. Mauro, está chegando no final do nosso programa, passou muito rápido o nosso tempo aqui, quero te agradecer de novo por topado falar conosco. Fala pro pessoal ainda que te encontra, onde é que vai ser o debate sobre a 6x1, redes sociais, que esse ano é muito importante. Olha, sei lá na Assembleia Legislativa, vamos debater ainda no mês de maio a escala 6x1, mas já no início de maio vamos discutir a história do salário mínimo, o salário mínimo real, quanto ele deveria ser, inclusive com esse dia 5 agora, entre outros temas e debates que nós vamos estar promovendo. E é óbvio, né, apresentando a nossa pré-candidatura, mas sobretudo discutindo o interesse do povo. Porque a política para mim, para nós, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, é o exercício de servir a sociedade, de transformar essa sociedade. A sociedade não pode ser desigual, não pode ser preconceituosa, nós não podemos ter um projeto hoje que a violência arma a morte, assim, é triste dizer isso. E o que a gente faz é justamente construir, e que o PT fez isso ao longo desse período, que o Lula é a expressão mais pública, mas junto desse projeto do Lula, nós temos de milhares de pessoas, nós temos uma aliança com quase todos os partidos políticos que estão no governo. Portanto, o pessoal fala que o PT é um pouco sectário. Não, o PT tem hoje 3 ou 4 partidos que não participam do governo. Mas nós temos a capacidade de conversar e dialogar para transformar a vida real. Como nós transformamos. Eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores e ter, nessa trajetória, num período tão curto, num país tão desigual, ter transformado tanta vida das pessoas. Eu te agradeço. O espaço está sempre à disposição. Maravilha. E você que está em casa, vai agora pensar e buscar formar a sua opinião. Mas vai buscar a sua opinião. Não vai ser uma opinião de alguém que passa no zap, não. Vai buscar informação, vai pegar fatos. Vai ter aquele tempinho para tentar entender melhor como é que você pode participar para ajudar a gente a melhorar a nossa vida. Ok? Muito obrigado por mais uma noite com a gente. Semana que vem está de volta.